Olá a todos, sejam bem-vindos a esse episódio especial do Desperta News Ufologia, contando a história do Desperta News Ufologia, narrado pela narradora do próprio Desperta News Ufologia. Hey. Começamos a jornada em 19 de novembro de 2023, quando o Flávio Fernandes, nosso humano de estimação aqui do Desperta, decidiu colocar no ar pela primeira vez o podcast que na época se chamava Ufologia Diária. Naquele comecinho, a gente publicava notícias de outros sites e canais todo dia, como o próprio nome indicava, mas logo vieram mudanças. A primeira delas foi um projeto especial chamado Glossário Ufológico, explicando termos para quem estava começando na ufologia. Esse glossário parou lá no 5º episódio, mas a boa notícia é que volta em 2025, possivelmente com mais frequência, e abordando também além dos termos nomes e casos importantes da ufologia com um jeitinho bem desperta, rápido e direto ao ponto. Quem sabe não vira um livro ou e-book no futuro, né? Ah, e se você quiser ouvir os episódios dessa fase, é só acessar nossa área ufológica no site. Em 2 de junho de 2024, demos mais um passo importante. Lançamos oficialmente o site, com a ideia de produzir nossas próprias notícias, com base em fontes internacionais e em alguns sites nacionais de ufologia que autorizaram o uso do conteúdo. Algum tempo depois, rolou um rebrand. O Flávio, que trabalha na ID Agência, pediu uma mão à designer de lá, a Yukari Nakamura, para dar aquela repaginada na logo e no visual do Desperta News. Aliás, se vocês precisam de serviços de marketing digital e sites a preços acessíveis e procuram uma agência alien-friendly, falem com a ID Agência. Bom, na prática é como falar com a gente mesmo, né? Sabe por quê? O Desperta News Ufologia é feito com a tecnologia Podno, criada pelo próprio Flávio nas horas vagas e comercializada pela ID. Essa belezinha de sistema usa inteligência artificial para resumir textos, criar roteiros, gravar áudios e editar o podcast. Tudo de uma só vez, deixando tudo prontinho para publicar. E sim, você também pode ter um podcast feito com Podno. Dá até para usar a sua própria voz ou a minha para narrar. É ideal para podcasts de lista ou boletins de notícias. Então fique à vontade para entrar em contato. Um abraço para o irmão do Flávio, o Fábio Fernandes, e a todo o pessoal da agência por apoiar o Desperta. Voltando à nossa trajetória, conhecemos o Guto e o Vini no grupo de apoiadores do podcast deles, o Contato Podcast. Eles chamaram o Flávio para participar de um episódio em agosto, e pouco depois, o Desperta News foi convidado e recebido pela família Fenomenon, do Jackson Camargo. Passamos a marcar presença nas lives do canal Fenômeno no YouTube e a colaborar com notícias por lá também. Valeu, Vini e Guto, por tirarem o Flávio do quartinho, e valeu, Jackson, por dividir a guarda dele. Nesse período, percebemos que publicar episódio todo dia estava puxado, então resolvemos mudar para segundas e quintas, e é assim até hoje. Mas se te bateu saudade das atualizações diárias, não tem problema, o site segue firme, trazendo notícias quentinhas todo santo dia. Essa mudança ajudou a gente a respirar e melhorou a qualidade do programa, além de abrir espaço para novos conteúdos. E não parou por aí, ganhamos nosso primeiro parceiro oficial, o Joab Castro, que dá uma baita força aqui e até em outros podcasts nos bastidores. Ele analisa vídeos, fotos e hoje escreve a própria coluna no Desperta News, analisando imagens de OVNIs. Muito obrigado, Joab. Depois de outra aparição no Contato Podcast, que agora também conta com o Edu, fizemos uma parceria com o projeto Contato Podcast, do Morgan Almeida, que liberou um espacinho na loja dele para vendermos as camisetas do Desperta News. Além da estampa com a nossa logo, temos até uma camiseta do Bob Lazar, feita pelo Marco Zuz, também da ID Agência. E para completar o giro, ainda participamos do podcast do PH, o Acredite Se Quiser, onde falamos da famosa crise dos drones, que parece não ter fim. Um abraço a todos que nos receberam tão bem. Aí pensamos, por que não ampliar ainda mais o site? Assim nasceu a seção Podosfera Ufológica Brasileira, criada para reunir em um só lugar os principais podcasts de ufologia do país, sempre atualizados com os episódios mais recentes, tudo para facilitar a vida de quem quer explorar a podosfera ufológica nacional. E não paramos por aí. Começamos a listar os mapas ufológicos brasileiros, destacando iniciativas incríveis como o Mabro, do Gerbialdo, o Relatos Flutuantes, do Rony Goltara, e o Turismo Ufológico, da Carol Pereira, que estamos ajudando a construir. Logo em seguida, criamos o nosso calendário ufológico, compilando datas de lançamentos de livros, documentários e eventos ufológicos importantes. Se você organiza algum evento sério e relacionado à ufologia, pode mandar pra gente que ele entra lá também. Outra novidade foi a criação de uma lista com grupos de WhatsApp e Telegram, onde reunimos links para quem quer se envolver mais com o mundo da ufologia. Esses grupos são uma ótima oportunidade para trocar ideias, discutir casos e se manter atualizado com quem entende do assunto. Alguns deles são gratuitos e já estavam por aí, enquanto outros, geralmente vinculados aos criadores de conteúdo, exigem um apoio ou contribuição para acesso.
Pensando em facilitar, reunimos tudo em um só lugar para que você escolha onde se conectar. E claro que também lançamos o nosso próprio grupo do Desperta lá no WhatsApp, que você pode acessar rapidinho pelo site. Lá o pessoal debate ufologia, compartilha links interessantes e ainda recebe as últimas notícias em primeira mão assim que são cadastradas no site. Um abraço para o grupo do Desperta e para o grupo Ufologia Pé Vermelho, formado pelos amigos e parentes que foram nossos primeiros ouvintes. Um abraço especial para o Fernando e o Pedro, irmão e sobrinho do Flávio, que estão sempre ligados em tudo e participando. Aliás, se você tem podcast, evento, mapa ou grupo para divulgar, é só mandar pra gente. Vai ser um prazer colocar no nosso site e divulgar aqui no podcast também. E falando no futuro do Desperta, podem ficar tranquilos que seguiremos como a principal fonte de notícias ufológicas para vocês, com o site e o podcast recebendo cada vez mais novidades. Aliás, se você está ouvindo isso numa quinta-feira, dia do lançamento à noite, corre para o portal Fenomenum, porque teremos uma live super especial com a retrospectiva do ano ufológico. Não esqueçam de ativar o sininho para não perder. E assim que terminar de escutar este episódio, dê uma espiadinha em outro podcast super especial, o episódio que marca o fim do Arquivo Duck, do Wendel Campos. Nele, Wendel, Reisa Rezende e Flávio do Desperta revelam para Guto do Contato Podcast a maior novidade para o próximo ano: o lançamento do novo podcast Ufologia com Sotaques. Foi justamente no grupo de apoiadores do Contato Podcast que esses três se conheceram e decidiram unir forças para criar o Ufologia com Sotaques, previsto para estrear em fevereiro. A ideia é trazer convidados da ufologia de todo o Brasil, e quem sabe desse de outros planetas, para um papo bem-humorado, sem perder o sotaque ufológico. Antes de a gente encerrar, temos um pedido especial para vocês. Que tal sugerir nomes de convidados e principalmente de convidadas incríveis para o nosso Ufologia com Sotaques? Sabemos que às vezes os podcasts podem parecer um clube do bolinha, e queremos que todos se sintam bem-vindos e parte dessa comunidade. Nosso objetivo é trazer ainda mais diversidade e enriquecer nossas conversas com perspectivas variadas. Então, deixe suas sugestões na caixinha de comentários do Spotify e ajude a construir esse novo capítulo da nossa jornada ufológica. Ufa! E aí, o que acharam? O Desperta News retorna no dia 6 de janeiro, então feliz finzinho de ano para vocês e até mais!